Olá, vamos adiante então. E agora eu quero te trazer algumas informações um pouquinho mais técnicas, mas que são super importantes de você entender sobre o funcionamento do nosso cérebro, tanto da criança como do adulto. Eu vou buscar simplificar essas informações aqui o máximo possível para que não fique difícil de você entender, tá bom? Imagine que o nosso cérebro é como uma casa. Tem um andar de baixo e tem um andar de cima, tá bom? O cérebro do andar de baixo, é assim que nós vamos chamar, apelidar carinhosamente, inclui o tronco cerebral e a região límbica, que é situada nas partes mais baixas do cérebro, da parte aqui de cima do pescoço até mais ou menos a ponta do nariz. Os cientistas dizem que essas partes mais baixas são mais primitivas, porque elas são responsáveis por funções básicas, como respirar, piscar, por reações inatas e impulsos como lutar e fugir, e por fortes emoções como sentir raiva e medo. Sempre que você se encolhe instintivamente porque a bola de uma partida de futebol sai voando em direção à arquibancada, é o seu cérebro do andar de baixo que está funcionando e fazendo muito bem o seu trabalho. A sua raiva, com outras emoções fortes, funções corporais e instintos, brota do cérebro do andar de baixo, que é semelhante ao andar de uma casa em que muitas necessidades de uma família são atendidas. É onde normalmente encontramos a cozinha, a sala de jantar, o banheiro. Necessidades básicas são atendidas no andar de baixo. O cérebro do andar de cima é completamente diferente. Ele é feito do córtex cerebral e de suas diversas partes, especialmente aquelas diretamente atrás da testa, incluindo o que é chamado de córtex pré-frontal, agora fez um trava-língua, pré-frontal médio. Diferentemente do cérebro do andar de baixo, mais básico, o cérebro do andar de cima é mais evoluído e pode dar-lhe uma perspectiva mais completa do mundo. Você pode imaginá-lo como um gabinete iluminado no segundo andar de uma biblioteca, repleta de janelas que lhe permitem ver tudo com mais clareza. É onde ocorrem os processos mentais mais intrincados, como pensar, imaginar e planejar. Enquanto o cérebro do andar de baixo é primitivo, o do andar de cima é altamente sofisticado, controlando parte de seus pensamentos analíticos e mais complexos. Por causa de sua sofisticação e complexidade, é responsável por produzir muitas das características que esperamos ver em nossos filhos, como tomada de decisão, planejamento, controle sobre as emoções e o corpo, autocompreensão, empatia e moralidade. Uma criança cujo cérebro do andar de cima funciona adequadamente demonstrará algumas das características mais importantes de um ser humano maduro e saudável. Com isso, não estou dizendo que essa criança jamais apresentará um comportamento imaturo. Mas quando o cérebro do andar de cima de uma criança está funcionando bem, ela consegue controlar as próprias emoções, pensar nas consequências, refletir antes de agir e levar em consideração como os outros se sentem. Tudo o que a ajudará a prosperar em diferentes áreas da vida. Enquanto o cérebro do andar de baixo já está bem desenvolvido no nascimento, o cérebro do andar de cima só estará totalmente maduro aos 20 e poucos anos. Na verdade, é uma das últimas partes a se desenvolver. Essa é uma informação fundamental que todos os pais devem saber. Todas as habilidades que eu mencionei anteriormente, como os comportamentos e competências que queremos e esperamos que nossos filhos demonstrem, como tomar decisões apropriadas, controlar as emoções e o corpo, ter empatia, ter autocompreensão, ter atitudes morais e éticas, dependem de uma parte do cérebro que ainda não se desenvolveu completamente. Como resultado disso, as crianças têm a tendência de ficar como que presas no andar de baixo, sem usar o cérebro do andar de cima, porque ele está sendo construído e não funciona completamente o tempo todo, o que as faz perderem o controle, tomarem decisões ruins
e demonstrarem total falta de empatia e autocompreensão. Outra parte importante do cérebro que você precisa entender é a amígdala, ok? Eu estou falando da amígdala cerebral, não estou falando das amígdalas aqui que as pessoas às vezes tiram, né? Que tem muita inflamação, infecção e precisa tirar. Não são essas amígdalas, ok? Estou falando de uma parte do cérebro que tem aproximadamente o tamanho e o formato de uma amêndoa e faz parte da região límbica, tá bom? Ela fica situada no cérebro do andar de baixo. A função dela é processar e expressar emoções rapidamente, em especial a raiva e o medo. Ela é o tipo cão de guarda do cérebro, mantendo-nos sempre em alerta a momentos em que possamos nos sentir ameaçados. Ao perceber o perigo, a amígdala assume o controle e desativa o cérebro do andar de cima. Por isso é que reagimos a algumas situações, ou seja, agimos sem pensar, literalmente. É graças à amígdala, por exemplo, que nós esticamos o nosso braço para proteger o passageiro quando estamos dirigindo e precisamos frear de repente. É aquilo que te faz gritar "pare" para o seu filho quando você vê que ele pode ser atropelado por uma bicicleta. É uma reação rápida, impensada, que você consegue fazer graças a essa partezinha pequena do cérebro chamado amígdala. Muitas vezes é bom agir sem pensar, como nessas situações que eu acabei de descrever, mas agir ou reagir antes de pensar não costuma ser tão bom em situações normais do dia a dia. Quando não estamos verdadeiramente em perigo, queremos pensar antes de agir, não o contrário. E queremos que os nossos filhos façam o mesmo. O problema é que, especialmente em crianças, a amígdala é acionada e libera o cérebro do andar de cima, a parte pensante do cérebro, dos seus deveres. É como se ela o desativasse. É por isso que você não consegue pensar quando está nervosa ou com raiva. Mas, quando você se acalma, você consegue enxergar com clareza a situação e o que você deveria ter feito nela. É comum a gente falar, poxa, eu deveria ter dito aquela coisa, como que não me ocorreu essa resposta? Ela seria perfeita. Justamente porque naquele momento estressante, de nervoso, de raiva ou até mesmo de medo, o seu cérebro no andar de cima é desativado pela amígdala, então as funções ali do pensamento não estão funcionando, né, como deveria, e você está simplesmente reagindo impulsivamente à situação. Em crianças, essa questão se torna ainda mais difícil, porque não apenas o cérebro do andar de cima está em construção, mas mesmo a parte dele que funciona se torna inacessível durante momentos de grande emoção ou estresse. Quando o seu filho de 3 anos tem um acesso de raiva, por exemplo, porque você não pegou o copo dele do Batman, mas sim do Superman, o cérebro dele do andar de baixo entrou em ação e desativou o do andar de cima. Essa parte primitiva do cérebro dele recebeu um intenso fluxo de energia, tornando-o literalmente incapaz de agir calma e racionalmente. Imensos recursos cerebrais se direcionaram para o cérebro do andar de baixo, deixando pouca força para o cérebro do andar de cima. Como resultado, não importa quantas vezes você diga que o copo do Batman é tão legal quanto o outro, porque provavelmente ele não ouvirá nenhuma racionalização no momento. É muito mais provável que ele atire o copo, ou se bata, ou grite com alguém que está por perto. Maneiras de descarregar toda essa energia liberada no cérebro para dar conta da situação alarmante decodificada pela amígdala, que é sim exagerada, principalmente em cérebros em desenvolvimento, que são os cérebros das crianças, dos adolescentes e até o início da vida adulta. Esse cérebro não está totalmente formado, o cérebro do andar de cima. Como você sabe, se você já passou por uma situação semelhante assim com seu filho, a melhor maneira de tirar seu filho dessa crise, sim, porque na cabeça de uma criança de 3 anos, não ter o copo do Batman é uma crise, a melhor maneira seria pegá-lo no colo, desviar a atenção dele para outra coisa, falar calmamente com ele, mostrar algo interessante em outro ambiente ou fazer algo bobo e sem sentido para ele rir e mudar a dinâmica da situação.
Quando você faz isso, você ajuda o seu filho a se sentir seguro e, com isso, o cérebro de cima volta a ser acessível novamente. Aí sim, seu filho consegue começar a se acalmar. Na prática, pense o que significa quando criamos filhos que não têm acesso constante ao cérebro do andar de cima. É irreal pensar que eles sempre serão racionais, vão controlar as emoções, tomar boas decisões, pensar antes de agir e ser empáticos. Tudo que um cérebro do andar de cima desenvolvido ajuda-os a fazer. Eles podem demonstrar algumas dessas qualidades em diferentes graus na maior parte do tempo, dependendo da idade. Contudo, na maioria dos casos, ele não tem o conjunto de habilidades biológicas para fazer isso o tempo todo. Às vezes, eles conseguem usar o cérebro do andar de cima e às vezes não. Saber disso e ajustar as nossas expectativas pode nos ajudar a ver que nossos filhos estão frequentemente fazendo o melhor que eles podem com o cérebro que têm. Isso agora será desculpa para tolerar falta de educação e mau comportamento? Não. Saber disso nos encoraja a incentivar nossos filhos a desenvolverem capacidades que resultem em comportamentos adequados. E é isso que veremos na próxima aula. Espero que você tenha gostado dessas informações e tenha entendido como é que funciona o nosso cérebro. Se você ficou com qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo para você. Até a próxima aula.